Bom, então vamos começar? Vamos. Bom, minha gente, nós estamos dando início a mais uma rodada de discussão sobre o tema da segurança. Nós vamos fazendo as rodadas. Depois de cada rodada, nós analisamos internamente com o grupo de apoio os achados mais importantes, as questões mais importantes que foram levantadas. Em seguida, nós fazemos uma visão transversal com outros especialistas, analistas que trataram sobre o tema, e nós vamos tecendo uma visão, um conhecimento acerca de todo esse processo, um processo extremamente complexo que tem se agudizado na Bahia, no Brasil e em muitas partes do mundo. Hoje nós estamos aqui com Daniel Cerqueira, não é? Daniel trabalha no IPEA, é economista do IPEA, um pesquisador com larga experiência nesse tema, não é? É baiano, embora hoje more no Rio, já passou por outros lugares, mas é baiano. Daniel Cerqueira é doutor em economia pela PUC do Rio, mestre em economia pela EPGE, da Fundação Getúlio Vargas, e bacharel em economia pela Universidade Santa Úrsula. Atualmente, Daniel é pesquisador do IPEA desde 95, é professor do programa de pós-graduação estrito sensu em segurança pública da Universidade Vila Velha, no Espírito Santo, em 2020, e professor do programa de mestrado profissional em economia da UNB de 2022, a partir de 2022. É conselheiro do Fórum Brasileiro de Segurança Pública desde 2014 até os dias atuais. Foi consultor do BID, do PNUD, tendo ainda prestado assessoria ao Ministério da Justiça e ao Ministério da Segurança Pública. Portanto, nós estamos falando aqui com um pesquisador com muitos anos de trabalho, uma pessoa séria que tem desenvolvido e tem sido reconhecido no Brasil inteiro e outros cantos do mundo, quando ele trata e aborda a questão da segurança. Daniel, a nossa conduta aqui normalmente tem sido o seguinte: a gente passa a palavra para você, você tem o tempo necessário para fazer suas observações, imagino que 40 minutos ou 45 ou mais que você queira. Em seguida, nós abrimos uma conversa aqui com as pessoas presentes e a gente vai dialogando a partir daí. Então, Daniel, passa a palavra para você e fique à vontade. Obrigado, Edgar. Então, em primeiro lugar, saudar a turma toda aí, meus amigos, minhas amigas baianos, baianas, dizer que é uma felicidade, agradecer o gentil convite de toda a diretoria da SEI, em particular o Edgar aqui, que me chamou, dizer que estou muito feliz de estar com vocês aqui. Eu vou, se me permite, compartilhar minha apresentação para falar um pouco de alguns temas que eu acho que são importantes do ponto de vista de pensar uma política de segurança pública efetiva. Então, deixa eu ver se eu consigo aqui, que é sempre uma incógnita, se as coisas vão ou não vão funcionar quando está nessa coisa virtual, né? Mas eu espero que sim. Vocês, por favor, me digam se está passando aí, Edgar. Tá, nós estamos vendo. Tá muito claro. Não, mas a apresentação apareceu aí? Apareceu, sim. Estamos vendo a apresentação. Maravilha. Então, vamos começar com a seguinte questão. Imagina que o nosso governador, o Jerônimo, ele chega para cada um de vocês e diz assim, chega para o Edgar, para cada um de vocês, diz assim, olha, vamos fazer uma política nova de segurança pública, que a gente não repita aqueles erros do passado,
gente faça uma política inovadora e uma política que realmente venha trazer mais paz para os baianos e baianas. E agora, o que é que nós vamos fazer? Que erros são esses? Como que a gente garante ou tem alguma mínima certeza ou probabilidade do que a gente está fazendo tem a chance de dar certo, né? Como que a gente vai organizar uma coisa tão complexa como um plano, uma política de segurança pública efetiva? Então, esse é exatamente o nosso propósito aqui, né? Então, eu vou, nesses 40 minutos, uma hora, falar um pouco disso. O Edgar já me apresentou. Isso aqui é só um pouco da minha trajetória, não vou falar, não vou repetir, que o Edgar já falou, porque durante muitos anos, quando eu falava de segurança pública, a pergunta imediata que vinha à cabeça de muita gente era: vem cá, você não é economista? O que é que tem economista com segurança pública? Então, eu bolei um pouquinho dessa história aqui da trajetória, né? Que eu fui estudar economia, eu entrei no dessa de economia na década de 80. Né? O Edgar se lembra muito bem que na década de 80 existia um grande problema econômico, que era a hiperinflação, que era o dragão que assolava a vida de todos os brasileiros e brasileiras. Né? E a pessoa que ia entrar na Universidade de Economia, ela tinha duas motivações possíveis. Né? Ou ela queria ficar rica no mercado financeiro, que a única forma de ganhar dinheiro naquela época era mercado financeiro, ou iria ser o Pelé para tentar resolver o problema da inflação. Imagine eu, um baiano sonhador, eu tenho que resolver esse problema da inflação. Aí eu comecei a estudar economia e fiz o mestrado no IPGE, em 92, e finalmente fiz o concurso do Banco Central. Entrei no Banco Central em 1994. Só que eu dei azar que em 94 teve o Plano Real, acabaram com a inflação. Eu digo, agora eu preciso achar um novo problema. E aí eu fui parar no IPEA. Né? Fiz o concurso para o IPEA, fui parar no IPEA e, do nada, conheci essa figura aqui, que eu não sei se vocês reconhecem, que é o Luiz Eduardo Soares, que, em 1999, comandava a política de segurança pública no Rio de Janeiro. E, meus amigos, minhas amigas, acreditem, não queiram saber como se faz política de segurança pública no Rio de Janeiro por dentro. É que nem isso me lembra o Bismarck, que falava das salsichas. Eu falo a mesma coisa da segurança pública no Rio. Se vocês acham que é ruim, é muito pior quando você trabalha dentro do sistema ali. Então, eu fui trabalhar com o Luiz Eduardo, um período muito frutífero, mas muita crise. Ele terminou sendo demitido pelo RJTV. Era crise atrás de crise, mas aquilo ali me deixou uma coisa assim na cabeça, que eu pensei: agora eu estava no IPEA, mas não me sentia realizado como pesquisador. E ali eu achei o meu problema. Eu digo, é isso que eu quero entender, que daqui a 15 anos eu quero estar contribuindo para falar de políticas públicas efetivas. Então, coisa de doido, eu fiz um planejamento estratégico para mim mesmo, onde eu queria estar nesses 15 anos e o que eu precisaria fazer para chegar naquele ponto. E esse planejamento estratégico, que, aliás, eu devo dizer que eu segui a risca desses 15 anos, né? Passava por fazer um doutorado na PUC, conhecer de métodos quantitativos, de inferência causal e outras coisitas mais, né? Também ajudei a fundar o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, do qual sou conselheiro. Aí fiz minha tese, Causas e Consequências do Crime no Brasil, que ganhou os 2 prêmios mais importantes de economia, do BNDES e da ANPEC. Né? Aí, enfim, depois a gente teve a ideia de lançar o Atlas da Violência, para falar de vários temas que a gente já vinha trabalhando desde então. Né? Ajudamos na lei do SUSP, de implementação do SUSP. Né? Depois eu fui quase 3 anos presidente do Instituto Jones dos Santos Neves, no Espírito Santo, que é o equivalente ao CEI aí da Bahia, né? E atualmente estou no IPEA dando minhas aulas aí em Vila Velha e também na UNB. Então, isso aqui é um pouco da minha trajetória. E o que eu vou falar aqui hoje é basicamente coisas que a gente veio juntando, não só dos nossos estudos, das nossas pesquisas na área de crime desde 99, né? Mas também no diálogo com várias autoridades, governadores, policiais, e também ajudando a implementar a política de segurança pública, como nós fizemos, que no Espírito Santo eu participei do Núcleo Estratégico da Segurança Pública, liderado pelo governador Renato Casagrande, o secretário de Segurança e o secretário que conduzia um programa que lá existe ainda, né? O Estado Presente. Né? Então, também foi uma experiência muito frutífera. Né? Mas falando, eu não podia deixar de 2 organizações que estão na minha cabeça desde sempre,
né? E que é o meu Bahia e o Filho Gigante, né? Então ficaria incompleta essa trajetória sem falar desses dois aqui, né? Mas vamos lá. Falar do roteiro, né, que nós vamos falar hoje, eu vou falar meio telegraficamente, então não vai dar para a gente ser exaustivo, aprofundar em cada um desses pontos, mas como o Edgar já salientou, como vamos ter um debate, perguntas, a gente pode explorar vários desses pontos a seguir. Mas, basicamente, o que eu tinha a ideia de fazer um mapeamento de 4 questões. Primeiro é o seguinte, a gente falar do passado, né? Será que nós fizemos tudo que a gente poderia ter feito na área da segurança pública no Brasil e na Bahia e estamos nessa situação? Se a resposta for positiva, então é altamente pessimista essa visão, porque já fizemos tudo e nada deu certo, então não tem o que fazer, né? Então, nós vamos olhar um pouco do passado e falar também de como que essas políticas de segurança pública elas são feitas em outros países, né? São políticas que a gente chama de políticas baseadas em evidências. E aí nós vamos trazer o caso aqui, em particular, da Bahia, falar um pouco da nossa querida Bahia, né? Para tentar enxergar, vem cá, será que houve erros do passado, erros que, obviamente, a gente não poderia, não deveria cometer de novo? E aí, depois, vamos falar um pouco dos elementos e fatores estratégicos para essa política de segurança pública efetiva, alguns cuidados que a gente tem que ter para desenhar um programa de segurança pública, e vou finalizar com alguns poucos exemplos de sucesso de experiências de países, cidades, estados que seguiram mais ou menos essa linha que nós estamos falando aqui, né? Muito bem. Então, primeiro, para falar de política baseada em evidências, né? Agora virou moda, o que é isso? É uma coisa muito simples. A política baseada em evidências é uma velhinha no escuro. Imagine uma situação social complexa, como é no campo da segurança. E agora, o que nós vamos fazer? Para que lado nós vamos caminhar? E é esse que aparece uma velhinha no escuro, nos iluminando a direção para a gente trilhar um caminho que a gente possa sair dessa escuridão, né? Imaginem um exemplo mais concreto, no auge da pandemia da Covid, as pessoas morrendo aí, as milhares, as centenas de milhares no mundo todo. E agora o que nós vamos fazer? Será que nós vamos simplesmente comprar UTIs e comprar oxigênio e tratar dos sintomas? Mas como é que a gente deve, a forma melhor de combater a Covid? Será que é cloroquina ou será que é vacina? O debate ideológico não vai resolver. O debate de botequim não vai resolver. O achismo não vai resolver. O que vai resolver é a ciência. A ciência é que vai nos dar essa velhinha no escuro ali para iluminar nossos caminhos. E, no caso, a ciência fez experimentos aleatórios controlados e chegou à conclusão seguinte: cloroquina não resolve, pelo contrário, pode piorar, e o que resolve é a vacina, né? Então, vamos seguir a vacina. Então, o que é essa política baseada em evidência? É basicamente o uso da ciência para direcionar a política pública. Política pública é um negócio difícil, se comparado, por exemplo, à política privada. Uma empresa tem uma política de vendas, ela sabe quantos produtos vendem, a que preço, qual é o custo médio da sua operação e consegue, portanto, saber se está tendo lucratividade, se está tendo resultado ou não. Na política pública, as coisas são mais abstratas, né? E por isso mesmo a gente precisa de instrumentos sofisticados para saber o que é que resolve, o que é que funciona e o que é que não funciona. Eu diria mais. Eu diria que política baseada em evidência é uma revolução para tratar a questão da política pública, assim como foi ou como foram os conhecimentos, né, discutidos e propalados por Taylor, Fayol, Ford, lá na mudança do sistema artesanal para o sistema fabril. Então, falar de política pública baseada em evidência é exatamente uma ruptura com o passado, de pensar políticas que vão, de alguma forma, utilizar melhor os parcos recursos que são utilizados para resolver os problemas de políticas públicas. E nessa abordagem é fundamental não só o uso da ciência para saber o que funciona e o que não funciona, como também a compreensão que os desafios são transversais e a gestão da política, e no caso da segurança pública, tem que ser intersetorial, né? Então, são elementos chaves que a gente precisa ter. Eu trouxe aqui uma figura que eu trouxe de uma manchete que eu extraí aqui na internet, voltando de novo à analogia com a Covid. Brasil
chega a 700 mil mortes por Covid, 3 anos após o registro do primeiro caso no país. E aí, nessa notícia, no subtítulo destaca: falta de resposta coordenada e negação da ciência podem ter colaborado para a quantidade de mortes por Covid no Brasil. Meus amigos, minhas amigas, imaginem se não houvesse a ciência para saber aquela fase 3 do teste da vacina, experimento aleatório onde pega milhares de pessoas, separa em 2 grupos, grupo de controle, grupo de tratamento, no duplo cego, para uns dá um princípio ativo da vacina, para o outro grupo se dá um placebo para saber o que resolve, o que tem mais chance de resolver, e aí chegamos à conclusão que a vacina resolve. Imagine se não fosse a ciência. Quantas pessoas mais teriam morrido? Imagine se a gente tivesse tido mais coordenação interfederativa entre os atores. Quantas pessoas poderiam estar vivas até hoje? Pois é, mas a gente poderia fazer uma pequena mudança aqui nesse subtítulo e mudar de Covid para homicídios. Então, vamos ler aqui. Falta de resposta coordenada e negação da ciência pode ter colaborado para a quantidade de mortes, grande quantidade de mortes por homicídio no Brasil. Eu diria que esse subtítulo aqui está perfeito. Ele não tem nenhuma forçação de barra. Então, é basicamente isso. É um ponto fundamental da política baseada em evidência é a ciência como pedra angular dessa política. Então, a ciência e a integração dos atores para uma gestão eficaz e eficiente. Muito bem, mas o que é isso daí? Como a gente fala da vacina, né? A gente vai lá nos artigos médicos para saber, né, o que funciona, o que não funciona, os artigos que trazem esses experimentos aleatórios controlados. E nas ciências sociais, será que isso existe? Será que no campo da segurança pública isso existe? Existe. Eu vou trazer aqui apenas alguns exemplos que depois vocês podem futucar melhor aí na internet e ver, mas exemplos muito ricos, todas as questões que nós estamos passando de insegurança pública ou dessegurança pública na Bahia, no Rio, no Brasil, outras cidades, outros países já passaram, outras polícias já passaram e resolveram. Alguns resolveram, alguns remédios deram certo, outros não deram, né? E tudo isso daí foi objeto de avaliação científica dos nossos pares internacionais e nacionais também, né? Então, eu vou trazer aqui algumas fontes possíveis onde se pode pesquisar isso daí, né? Por exemplo, essa aqui é uma fonte importante, que é o Campbell Systematic Reviews. Então, só na área de segurança pública, crime e violência, tem centenas, ou talvez milhares, não sei, de revisões sistemáticas e meta-análise da literatura. O que é uma revisão sistemática? Você vê um tema, pegue um tema qualquer. Por exemplo, será que a maior difusão de arma de fogo aumenta a taxa de homicídios ou não? Veja, uma pergunta, inúmeros pesquisadores, eu mesmo, em minha tese de doutorado, mas vários outros aqui no Brasil e no mundo, tentaram entender essa questão, escreveram artigos, né? E aí, quando você tem centenas, muitas vezes, de artigos que versam sobre o mesmo tema, é possível que muitos artigos cheguem numa direção e outros cheguem em outras. A gente tem que sistematizar isso para saber, vem cá, eu quero saber, finalmente, o que é que a ciência diz sobre armas e crimes. Aí, essas revisões sistemáticas, elas vão dar uma resposta a isso, né? Assim como as meta-análises, que traz também um efeito médio de quanto cada tantos por cento a mais de arma nas cidades pode gerar mais de homicídios, por exemplo. Então, isso aqui é um exemplo que eu trago, tirado desse Campbell, né, que são vários PDFs, vários papers que você tira para ver esse daqui. Coisa muito simples, que fala do policiamento. Como é que vai se botar a polícia na rua? A PM na rua, como é que ela vai fazer? Ela pode simplesmente botar o policiamento aleatório, ela pode orientar o policiamento pelo que chama do problema do caixeiro viajante, fazer rotas onde a viatura vai passar, ou pode fazer a distribuição das viaturas por análise hotspot, dos pontos quentes do crime. E aí vários pesquisadores foram pesquisar se fazer policiamento por hotspot do crime afeta ou melhora o policiamento, diminui o número de crimes naquelas localidades. Então, tem 3 questões importantes aqui. Será que esse tipo de alocação de polícia na rua é efetivo para diminuir crime?
Será que esse policiamento ele pode diminuir o crime ali, mas como a viatura foi colocada ali naquela esquina, possivelmente o criminoso vai sair para o outro quarteirão, porque ele é criminoso, mas não é burro. Ele está vendo a polícia ali, ele vai roubar em outro lugar. Será que existe esse efeito de deslocamento do crime? Mas pode haver com o contrário também, quando se coloca mais polícia na rua, pode haver um efeito de difusão, ou seja, um efeito positivo dos criminosos enxergarem mais polícias na rua e aí deixarem de cometer crime não só naquele local, mas em outros. E aí, qual é a resposta disso? Leiam esse artigo aqui que vocês vão ver a resposta. Então, nós temos aqui também uma outra fonte importante, o BID. O BID, no ano passado, lançou esse portal aqui, e que avaliou 708 experiências em segurança pública. Algumas deram certo, outras não deram, mas está tudo lá, um site em português, inclusive, esse. Esses caras aqui, da Washington State Institute for Public Policy, eles foram mais longe. Além deles falarem o que funciona ou não funciona, eles fizeram uma análise de avaliação benefício-custo e avaliação custo-efetividade das políticas públicas, quanto cada dólar gasto naquele programa gera de benefício para a sociedade. Foram milhares de casos que avaliaram aqui também. Esse outro site aqui é um site que congrega a comunidade de várias polícias. Os melhores departamentos de polícia no mundo hoje utilizam esse modelo de polícia orientado pela solução do problema. Esse é um modelo de organização e de filosofia de como que deve ser a polícia moderna, que vem sido cada vez mais utilizado em muitos países, em muitas cidades, com grande sucesso, sobretudo a partir da década de 80, e que, no caso, no Brasil, a gente despreza. E essa comunidade de policiais e de pesquisadores ligados às polícias tem esse site aqui. Também, cada quadradinho desse está falando de um problema, por exemplo, roubo de veículo, crime com a juventude, fraude, roubo de rua. Então, vários tipos de problemas tem aqui. E aí a pessoa que quiser olhar lá, ver como é que a polícia resolveu esse problema em vários lugares do mundo, olha aqui, vê se essas experiências foram exitosas ou não. A gente, aqui no Brasil, tem a mania de achar que sabemos as coisas na base da orelhada, na base do voluntarismo, e que os problemas aqui são diferentes de todos os outros lugares do mundo. Então, outro dia mesmo, eu dando uma aula aqui para o curso superior de polícia no Rio de Janeiro, é muito difícil, porque os policiais acreditam que nada que acontece aqui acontece em outro lugar do mundo e que eles sabem mais do que os outros. Então, fica muito difícil a gente falar de ciência nesse contexto, né? Então, esse site também é um outro ponto importante. E eu vou finalizar essa parte para falar de políticas, falar um pouco do passado. Eu vou trazer uma cena chocante. Meus amigos, quem for cardíaco, retire-se da sala, porque isso aqui foi um diálogo que eu presenciei naquele momento, lá pelos idos de 1999, quando eu fui trabalhar com o Luiz Eduardo Soares, lá na Segurança Pública do Rio, e eu vi esse diálogo, né? Rio de Janeiro, final dos anos 90. Então, diálogo entre o secretário de Segurança e o comandante-geral da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Ô, comandante, por que os senhores fazem blitz sempre nos mesmos locais, no mesmo dia da semana? Qual a efetividade dessas ações? Quantos recursos são empregados? E o comandante arregalou os olhos, estupefato, com obviamente, tão descabida pergunta, e respondeu, num ato assim, de sincericídio, né? Não sei, nós fazemos porque sempre fizemos. Então, essa é a política inicial, é a política simplesmente de fazer porque se fez assim e vamos continuar fazendo, e a gente não sabe muito bem porque faz, não sabe se dá resultados, a gente não sabe muita coisa, mas é assim que é assim que a banda toca, né? E isso nós estamos falando no final dos anos 90. Se a gente voltar 30 anos antes, em Kansas City, nos Estados Unidos, olha a pergunta que o chefe de polícia lá, tal do Clarence Kelly, ele se fez, né? Ele disse assim, olha, muitos do departamento temos um feeling que nós estamos treinando, equipando,
empregando homens para um trabalho que a gente não sabe muito bem para que serve, qual é o resultado que isso gera. Veja a pergunta que o chefe de polícia se fez. Ele colocou em dúvida aquilo que ele estava fazendo, se servia para alguma coisa. E ele fez o impensável para aquela época, e no Brasil é impensável ainda nos dias de hoje. Ele fez um experimento aleatório com policiamento. Ele dividiu a cidade de Kansas City em vários quadrados diferentes, várias áreas de policiamento, sorteou essas áreas de policiamento em 3 grupos. Para um grupo, ele simplesmente tirou a polícia dali, a polícia não entrava, a menos numa ação de emergência. No outro, deixou o mesmo número de policiais que sempre patrulhava aquela região. E no outro, dobrou o número de policiais. Ficou acompanhando isso durante 1 ano e chegou à conclusão que se ele tirasse e botasse mais polícia, o resultado era nulo. E ele falou, estamos acabando com a nossa polícia. E começou a pensar maneiras novas de como que deve ser a polícia moderna. Esse cara daqui, o Clarence Kelly, ele foi um dos idealizadores da grande revolução dos modelos de polícia do final dos anos 60, 70, e que germinaram com mais força no final dos anos 70, 80, e que o Brasil não viu. A gente continua ainda trabalhando na década de 60, nossas polícias, de modo geral, com raras exceções. Né? Vamos falar um pouco da nossa Bahia, porque, Edgar, a gente sabe a situação difícil que passa a Bahia, né? E eu acompanhei muitos jornais falando, está vendo? O PT, 4 gestores do PT aí, e a violência só cresceu. Então, a primeira pergunta que eu me fiz é, será que realmente é culpa do PT, é uma péssima gestão do PT? Ou será que trata-se de um problema que já vinha antes e que continua ocorrendo? Então, vamos olhar aqui, trazer os dados e olhar os últimos 40 anos da taxa de homicídio na Bahia. Desde 1981 a 2021, a taxa de homicídio na Bahia cresceu 1.392,8%. Nas 4 gestões do PT, de fato, cresceu o homicídio, 102,8%. Mas se a gente for olhar as 4 gestões antes do PFL, cresceu mais ainda, foi mais do que o dobro do crescimento da era PT, 217%. Se a gente pegar as gestões anteriores aqui, o PMDB e PDS, aqui vai dar, combinado aqui, vai dar uns 129%. Então, nós temos o seguinte, é um processo que já acontece pelo menos desde o começo dos anos 80 na Bahia. Então, o PT conseguiu resolver? Não. Mas parece que não é só o PT, tem muita gente aí envolvida nesse processo. Mas aí uma segunda pergunta que a gente faz é o seguinte, será que se fez tudo que se podia fazer no passado e não resolvemos o problema? Se for isso, então joga o chapéu e vai embora, porque se tudo que a gente acha que podia resolver não resolve, então não sabemos como resolver, é melhor a gente ir para casa e deixar o pau comer, porque aí a gente não sabe como resolver. Será que é isso? Ou será que nós insistimos em repetir erros, políticas que nunca deram certo, e a gente repetia indefinidamente essas políticas para ver se em algum momento elas viriam a dar certo? Eu me lembro nessa hora, meus amigos, minhas amigas, de um grande professor que eu tive, que todos vocês devem conhecer aí, o Mário Henrique Simonsen, que era um cara que perdia o amigo, mas não perdia a piada, né? E ele falava do teorema da indução, como é que ele chamava? Teorema da indução, da contra-indução, teorema da contra-indução. O que era isso? Era, jocosamente, ele dizia, no Brasil, quando uma política pública der errado, aí nós olhamos para ela, repetimos indefinidamente para saber se ela algum dia virá a dar certo. E nós fizemos isso no Brasil, e nós fizemos isso na Bahia, e o PT continuou a fazer isso na Bahia, assim como os outros partidos fizeram antes, né? Então, nós vamos falar um pouco desses erros, porque se a gente quer falar do futuro, de políticas efetivas, a gente não quer repetir erros do passado. E eu vou ser muito rápido aqui, porque eu não posso gastar muito tempo aqui, eu só tenho 45 minutos, né? Mas eu vou citar esses 3 erros aqui, e quem tiver interesse pode buscar na Piauí, na revista Piauí, tem esse artigo aqui, Como a Bahia se banhou em sangue, que eu escrevi
com o amigo Renato Lima, do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Ele está disponível na internet, pode pegar e ler lá com mais cuidado, mas eu só vou falar desses 3 erros que a gente vem cometendo sistematicamente, e, se for o caso, se vocês quiserem, a gente pode aprofundar um pouco mais na discussão que vem a seguir, né? Então, o que é a soma desses erros que a gente vem perpetrando, não só no Brasil, mas na Bahia, ao longo de várias décadas, né? O primeiro erro foi uma aposta nos irmãos gêmeos, guerras, drogas e encarceramento em massa, né? Então, o que a gente sabe dessa política de guerras, drogas? O que a gente sabe dessa política? A gente sabe que é o seguinte, a droga é uma coisa ruim, né? Muitas vezes é uma vida que se perde ali, o cara fica viciado, a família, é uma loucura para toda a família que tem algum drogadicto. A gente sabe disso. Como resolver esse problema? É um problema de saúde pública, é um problema de outra natureza, é um problema policial. Será que a gente botar a repressão, a oferta de droga, a gente resolve alguma coisa? O que a gente sabe é o seguinte, não, essa é uma ação anódina. Os Estados Unidos, desde a década de 60, quando o Nixon impõe essa política de guerra às drogas e ela flui para outros países, os Estados Unidos já gastou mais de 2, 3 trilhões de dólares no combate às drogas e não diminuiu nem 1 centímetro a oferta de drogas no mercado do varejo. Mesmo porque, se diminuísse, a gente saberia que o preço da droga teria que aumentar, e, na verdade, o preço da droga diminuiu. Então, mostrando o fracasso total. Além de não resolver, ela cria efeitos colaterais, essa política de guerra às drogas. Quando a gente tem um mercado, como um mercado de drogas, em que o demandante, ou seja, o viciado, ele é inelástico, e aqui eu acho que todos são economistas, né? Ou seja, ele é insensível ao preço, quando há uma diminuição na oferta, imaginando que no curto prazo, no curtíssimo prazo, a polícia conseguiu diminuir a oferta de drogas, ainda que sejamos otimistas a esse ponto, o que vai acontecer? Como o consumidor é inelástico, ele é insensível ao preço, o que vai cair mais, o preço dessa redução de drogas no mercado vai aumentar muito mais do que proporcionalmente a diminuição da quantidade no mercado. Isso significa dizer que a receita total do mercado de drogas aumenta. Isso significa dizer que novos empresários, ou mesmo os empresários que já estavam lá instalados nesse mercado de drogas, eles não vão sair desse mercado, eles estão mais incentivados pelo lucro, pelo maior lucro em jogo, e esse lucro vai ser drenado para que projetos de investimento? Primeiro, para comprar armas, que geram um efeito nocivo para toda a sociedade, e para a corrupção policial. Existe um teorema central do crime organizado: não existe crime organizado sem corrupção de servidores públicos e, no caso, de policiais. Então, essa política ela não está resolvendo, está trazendo efeitos adversos como esse, e também ajudando a dinamizar o encarceramento em massa, que é um outro problema em si, né? A gente sabe que hoje, a última vez que eu contei, tínhamos 79 facções criminais no Brasil, todas nasceram de dentro dos presídios. Então, o descontrole dos presídios é algo fundamental, que dá a oportunidade de aparecer essas facções e que dali se organizam e vão dinamizar os crimes na rua. E qual é uma ponta desse problema? Começa lá atrás, né? Muito bem, só para mostrar aqui alguns dados desse erro que a gente vem cometendo recorrentemente no Brasil e na Bahia, né? Veja que na Bahia do Brasil, o número de detentos aumentou de 50 mil para 815, nós estamos falando de 2021, o último dado, né? 815 mil, ou seja, um aumento de 1.505%, e os homicídios no Brasil cresceram 214%. Nesse período, o número de detentos no sistema, na Bahia, cresceu 1.000%, 1.002%, e a taxa de homicídio cresceu 2.225%. Então, ao contrário do que as pessoas falam, vamos prender que isso resolve, pode estar saindo o tiro pela culatra. Claro que nós estamos falando que não deve se prender, tem que prender. O cara que está oferecendo risco à sociedade tem que ser preso, né? Mas prisão, guardem, meus amigos, é que nem antibiótico. Quando a pessoa está doente, né, está com alguma infecção, tem que tomar um antibiótico, mas não pode ficar com gripe e tomar um antibiótico a qualquer hora. Por quê? Porque isso vai fazer com que apareçam as superbactérias, que no caso são as facções criminais.
O segundo erro é achar que o uso descontrolado da força vai resolver o problema. Afinal, o bandido bom é bandido morto, né? Então, essa crença de bandido bom e bandido morto, por um lado, no nosso subconsciente, ela está lastreada num histórico de racismo estrutural no Brasil, né? Em que, quando se fala, nós estamos falando aqui das elites, né? Bandido bom e bandido morto, muitas vezes as pessoas nas classes mais abastadas olham, aí já imaginam logo o bandido que está na favela, né? E é um bandido negro, que diz assim, morrer é bandido, tinha que morrer mesmo. Não sabe se era bandido, e se fosse bandido, por que é contra a lei matar? Como é que pode isso, né? Então, essa ideia, além de depor contra os direitos humanos, contra as leis, contra a ética humana, né? Ela cria problemas na segurança pública também. Ela cria, primeiro, um abismo entre polícia e comunidade, né? Então, quando a gente tem uma polícia que entra arregaçando, como dizem aí nas favelas, entrando, atirando, matando, o que vai acontecer? Criam-se ódios recíprocos entre polícia e comunidade, pronto. Está eliminado qualquer possibilidade da efetividade da gestão da política pública, que depende de uma aliança entre polícia e comunidade, acontecer. Eu vou dar um exemplo que vocês vão se lembrar bem. Eu fui uma vez, há uns anos atrás, dar uma palestra aí pela Unicef, aí em Salvador, e eu estava falando dessa necessidade de aliança entre polícia e comunidade, e quando levanta um cidadão, cara grandão, negro, forte, levanta e fala assim, não, está errado, porque nós temos ódio da polícia. Aí eu fiquei olhando para a cara dele, eu digo, mas por quê, meu amigo? Ele contou a história. Era um cara que morava na boca do rio, a polícia entrava arregaçando, eles tinham ódio da polícia, eu sei que tempos depois um policial foi esquartejado lá. Então, como é que uma política de segurança pública pode dar certo nesse contexto? Não pode. Um outro ponto é que a polícia pode matar. Existe um mandato da sociedade democrática que dá isso à polícia. É o seguinte, se o cara estiver comprometendo, botando em risco a vida de um policial ou de outra pessoa, em última instância, a polícia pode usar o uso letal da força. Mas isso tem regras, tem condições que têm que ser apuradas para que não haja abuso. Quando o uso da força é utilizado indistintamente e ninguém saiba procurar se aquilo foi uma ação correta ou não, a gente está favorecendo o mercado de propinas. É o mercado de propinas que acaba com qualquer possibilidade do trabalho de polícia. Imagine um policial corrupto, chega para o criminoso e fala quanto é que vale sua vida, quanto é que você vai me pagar para não te matar agora? Porque se eu te matar agora, não vai ocorrer nada. Então, vejam, quando não há um controle do uso da força, o sistema de segurança pública está perdido. Quando muitas vezes autoridades colocam a morte de um ser humano como uma fatalidade, um efeito colateral, como no jogo de futebol, o artilheiro chutou e errou, nós estamos caminhando para o fracasso, né? Então, esse é o segundo ponto. E o terceiro ponto é que essa política ela gera um custo para os próprios policiais. Esse aqui é um livro que eu trouxe, escrito por um tenente-coronel David Grossman, dos Estados Unidos, que é utilizado por todas as forças de segurança dos Estados Unidos, inclusive o FBI, que fala sobre a ideia de matar, né? O treinamento de forças militares e policiais no sentido de matar e qual é o custo que isso gera na cabeça dos próprios policiais. Então, ele fala de custos disruptivos que levam à exaustão extrema psicológica e, no limite, até a ideação suicida. Não é à toa, em algum momento eu fiz essa conta, que a taxa de suicídio dos policiais nossos, e sobretudo nos estados onde se mata mais, a taxa de suicídio é muito maior do que na população em geral. Então, esse é um problemaço que nós temos, e a Bahia, mais uma vez, traz um exemplo. Em 2022, segundo o Fórum, era o estado que mais matava, que a polícia mais matava e que tinha mais homicídios também. Então, esse é um erro, né? O terceiro erro é a ideia de que segurança pública é apenas um caso de polícia. Se segurança pública fosse um caso de polícia, então nós tínhamos só uma ferramenta para usar, um martelo para bater prego. Como é que a polícia vai resolver? A polícia vai resolver, ela faz todo seu planejamento, e sobretudo as polícias militares, pensando o seguinte, tem crime naquela área, vamos fazer uma saturação policial, vamos fazer um policiamento. Se a gente quiser fazer uma coisa maior, a gente faz uma grande operação policial.
e ali acabou. Mas se tem crimes rurais, se tem crimes contra a mulher, se tem outros tipos de crimes, será que o policiamento vai resolver? Não, a gente precisa ter outros mecanismos, outras ferramentas, um serrote, uma chave de fenda para resolver problemas diferentes da segurança pública. Então, a gente precisa agora falar, eu acho que eu passei, Edgar, quanto tempo eu tenho aqui, só para me orientar? Não sei se você está aí, mas vamos lá. Eu acho pode ficar tranquilo, pode ficar tranquilo. Se você precisar passar do tempo, a gente está gostando muito, está aprendendo muito com você. Maravilha, Edgar. Fiquei feliz com suas palavras. Então, vamos continuar. Mas é um perigo você falar isso para mim. Político e professor com microfone na mão, é um perigo. Mas eu vou tentar me conter. Muito bem. Então, a gente falou, nesse momento, um pouco de erros do passado, políticas, que não deram certo, que a gente insiste, né? Então, a gente tem que, no mínimo, repensar. Será que a gente vai querer cometer os mesmos erros do passado? Ou não? Né? Mas, se não, como é que a gente vai pensar numa política efetiva? E aí a gente tem que fazer uma distinção entre duas coisas, dois temas, dois conceitos que são fundamentais e que são muito confusos na cabeça de muitos gestores em tudo quanto é canto do Brasil. Né? O que é uma política e o que é um programa? Né? Então, basicamente, uma política, a gente pode sintetizar, conceituar a ideia de política, uma política pública, como uma proposta institucionalizada de solução de um problema central, orientada por uma teoria ou por uma explicação lógica capaz de ligar as causas e consequências explicativas. Ou seja, quando a gente está falando de teoria, não estamos falando de olhar os compêndios, o que falar. A gente está falando o seguinte: um problema ocorre, por exemplo, facções criminosas. Temos um problema de facções criminosas, muito bem. Por que esse problema ocorre? A gente teria que ser capaz de explicar o nexo causal que leva a vários problemas que saem de algum ponto para poder dar remédio para resolver esse problema. Da mesma forma como se um cara está doente, o médico, vamos voltar à Covid, né? O cara chegou com Covid no hospital, falta de ar, oxigênio, não tem jeito, tem que diminuir a febre, tem que fazer todo aquele tratamento por sintoma. Mas tem que descobrir qual é o problema. É Covid. Então, como é que a gente vai lá na origem do problema? A origem do problema, o melhor é a gente investir na vacina. Aí fizemos testes e chegamos que a vacina é o melhor. Com segurança pública, a mesma coisa. A gente tem que entender qual é o mundo que nós estamos trabalhando, qual é a política qual é a consistência lógica da política, onde que nós estamos querendo levar a nossa política de segurança pública, quais são a relação, o nexo lógico dos problemas que estão por trás, criando esse grande problema de segurança pública, e colocar remédio para resolver esses problemas. Né? Então, uma coisa muito comum que acontece, muitas vezes, é não haver consistência na política de segurança pública. Eu vou dar um exemplo. Vou dar um exemplo aqui, eu não vou citar nomes, mas há alguns anos atrás eu fui convidado por um estado aí para trabalhar, para assumir lá a secretaria e tal, e aí o governador conhecia um pouco do meu trabalho e tal, e falou, não, venha trabalhar com a gente, né? Só que aí existia um debate ideológico, já existia esse debate ideológico, né, de polícia dura ou não dura, né? Então, por uma questão eleitoral, se queria dar um entendimento para a população de que bandido ali não se cria, e se o bandido cometeu crime, ele vai ser morto. E, ao mesmo tempo, se queria fazer uma política que caminhasse no sentido da que a gente achava adequado. Eu falei, olha, governador, não dá para acender uma vela para Deus e outra para o demônio, não dá para o diabo. Isso, eu conheço casos, inclusive, que o governador não precisou falar muito. Um policial matou 2, 3 pessoas por uma ação, que eu não sei nem se era legítimo ou não, mas o governador, ele apertou a mão do policial. No dia seguinte, apareceu, a polícia matou gente pra caramba. Aquilo criou um incentivo. Então, primeiro tem que ter uma ideia de qual é o caminho que a gente quer levar a política, né? E o segundo ponto, que um programa é a solução dada para cada um dos problemas causais que a gente analisou acima. Então, a gente sabe a política tem vários problemas e a gente vai resolver cada um desses problemas com programas distintos que vão dar o remédio para aqueles problemas. Né? Então, vamos fazer aqui um exemplo para a gente entender o que eu estou falando, tornar mais substantiva a ideia.
Primeiro, a gente tem que falar dos pilares dessa política de segurança pública, né? O que é produzir segurança pública? Até hoje, muitas autoridades, vários secretários, inclusive aí na Bahia, eu vi secretários antigos, não é de hoje não, mas de algum tempo, que eles falavam assim, não, nós estamos produzindo muita coisa aqui de segurança pública, porque nossas polícias fizeram tantas abordagens policiais, fizemos isso, fizemos aquilo. Isto não é produzir segurança pública. O trabalho de polícia são mecanismos utilizados para, eventualmente, produzir segurança pública. E o que é produzir segurança pública? Produzir segurança pública é reduzir o número de crimes e melhorar a perspectiva da população em relação à condição de segurança. Então, as pessoas se sentirem seguras. Então, diminuir crimes hoje e melhorar as condições de expectativa de segurança pública para o cidadão. Por que isso é importante? Por que mexer nas expectativas é importante? Da mesma forma como acontece na inflação, que você falar de expectativa, de inflação expectacional, algo parecido acontece na segurança. Quando as pessoas se sentem inseguras, elas não acreditam nas organizações do Estado. Elas se separam, se segregam em condomínios de luxo, em carros blindados. Elas começam a apoiar ações desesperadas, como cada um deve se armar, cada um por si, Deus por todos. Ela começa a apoiar que o policial chegue lá e mate o cara na esquina, seja lá por que foi. Então, a deterioração das expectativas de segurança é um elemento que vai funcionar para também piorar o número de crimes amanhã. Então, a gente tem que trabalhar nesses dois frontes, diminuir a taxa de crimes e melhorar a expectativa de sensação de segurança pública. E aí nós temos 3 elementos fundamentais, que são os pilares dessas políticas modernas. Primeiro, é a repressão qualificada. Então, a gente tem que mudar a forma de trabalho das nossas polícias. A polícia atual, da forma como ela se organiza no Brasil, e o próprio policial, ele se pensa simplesmente como um agente do sistema repressivo. Ele vai ser um agente que vai fazer valer a lei. Então, se alguém cometeu crime, alguma coisa, ele vai lá, vai capturar e vai prender esse cara, né? Quando em outros países, né, aqueles onde se utiliza aquilo que eu falei, o modelo de policiamento orientado pela solução do problema, a polícia tem um papel muito mais nobre. O policial vai ser uma espécie do gestor da paz social. Então, os policiais, eles não vão ser simplesmente um agente da repressão, mas eles vão, junto com as comunidades, entender quais são os problemas de ordem, de pequenos crimes que vão gerar grandes crimes lá na frente. E, a partir daí, junto com a comunidade, junto com o aparelho do Estado, vai se criar soluções para resolver o problema. Então, nós vamos investir na repressão qualificada. A repressão não é simplesmente distribuir a polícia na rua para prender ladrão de galinha. Vamos utilizar um trabalho de inteligência policial, integração da atividade de inteligência, um trabalho de análise criminal com muita ciência por trás, para identificar quem são os grandes grupos criminosos, quem são os vértices desses grupos criminosos e como é que nós vamos desarticular esses grupos criminosos. Esse preso, esse cara daí, esse grande chefão aí, ele não vai ser preso pela patrulha na rua, é só por um trabalho de inteligência. Então, a gente tem que mudar a forma de pensar nossa polícia. O segundo ponto, polícia é importante, mas também tão importante é exatamente a gente pensar na prevenção social focalizada, multissetorial. O que nós estamos falando isso? Nós estamos falando numa fábrica de produção de criminosos ininterrupta no Brasil. Que fábrica é essa? Como é que a gente vai romper, acabar, fechar essa fábrica? A única forma de fechar essa fábrica é a gente olhar o seguinte, é a gente olhar aqueles polígonos territoriais que foram abandonados pelo Estado, pela sociedade, e nós vamos entrar, vamos invadir aquela praia, mas não é só com polícia, não. É com polícia, é com educação, saúde, educação, esporte, cultura, para a gente poder dar opções de vida para aqueles crianças e jovens que ali estão. Se a gente não faz isso, certamente, com grande chance, aqueles meninos serão presas do crime organizado e desorganizado. Então, nesse contexto, a polícia pode ser até qualificada, fazer uma repressão qualificada. No entanto, no dia seguinte que a polícia prender um grande criminoso, vai aparecer 10 para tomar o lugar dele. Então, a gente tem que trabalhar tanto
nessa ação repressiva de curto prazo, mas também numa ótica de prevenção social, que não é política social, é completamente diferente. Nós estamos falando de política de segurança pública com prevenção social, nós vamos falar um pouquinho já. Assim, o terceiro ponto é exatamente a gestão de medos e expectativas. Isso não é feito no Brasil, é feito de forma amadoristicamente. Muitas vezes, os secretários de segurança deixam a cargo, muitas vezes da PM, muitas vezes pessoas sem qualificação nenhuma vão à imprensa e, ao invés de conduzir a expectativa do cidadão, jogam mais água na fogueira, jogam mais fogo, mais lenha na fogueira. Então, tem que ter um trabalho profissional de comunicação e que comunicação é um elemento fundamental dessa política de segurança pública. Nós vamos fazer um exemplo aqui, ligando essa política a programas. Como é que a gente pode pensar um programa de segurança pública? Então, vamos começar. Primeiro, quando a gente fala de baixar a taxa de crimes, como falamos aqui, a gente tem que pensar, mas que crime? Que crime que você está falando? Porque temos vários tipos de dinâmicas criminais. A gente pode estar falando de facções de drogas, de milícias, que, aliás, eu soube que na Bahia está tendo muito também, questão de feminicídios, violência contra a mulher, roubos de rua, crimes interpessoais, roubo a domicílio, roubo a celular na rua, enfim, a gente pode falar de uma infinidade de tipologias criminais. Então, o que a gente está querendo resolver? Qual é a política que ela vai ser direcionada aqui? E cada uma dessas tipologias tem na literatura científica sobre etiologia criminal várias razões por que esses crimes acontecem, né? Mas, então, idealmente, a gente falaria desses crimes e quais as consequências e os custos sociais desse crime aí, de cada crime aí para a sociedade. Vou fazer um parênteses. Eu estou num projeto, aliás, com a Fundação João Pinheiro, os pesquisadores lá da João Pinheiro, muito legal, que há um ano a gente está falando exatamente, a gente vai fazer um livro aqui sobre o custo social, consequências custos sociais do crime no Brasil, né? Que é um outro ponto importante aqui, mas eu não vou me estender aqui, não. Então, nós falamos das tipologias criminais e aí vamos falar literatura. Por que essas coisas acontecem? Pode ser problema de descontrole das prisões, pode ser esse problema de arregimentação de jovens com crime, é uma difusão de arma de fogo, é um problema de desorganização urbana, é a incapacidade de identificação de criminosos contumazes, e aí tem um problema de deficiência na investigação. A gente pode ter um policiamento apenas reativo, né? Falta de integração dos atores, e pode ter várias possibilidades que explicam essas tipologias criminais, né? E cada uma dessas possibilidades pode estar explicando mais uma dessas e menos outras, né? Cada tipo de crime tem a sua dinâmica própria, né? Mas vamos olhar aqui só para essa questão aqui, vamos olhar para esse problema aqui, descontrole das prisões. Então, esse é um problema. A gente sabe que se a gente tem um sistema carcerário feudal no Brasil, um sistema carcerário que o Estado não controla as prisões, é ali que vão frutificar as facções criminosas, é ali que os criminosos vão ficar mais fortes e vão queimar ônibus, vão aprontar, como aconteceu aí, várias guerras que a gente viu aí nas fronteiras dos bairros nobres aí de Salvador, né? Então, vamos focar só no descontrole das prisões. Mas por que acontece o descontrole das prisões? É questão de superlotação? É questão de escassez de pessoal e recursos? Se for só uma questão de escassez de pessoal e recursos, é fácil, a gente faz um concurso, planeja orçamentariamente e resolve. É um problema de protocolo, instrumento de controle dos presídios, dos estabelecimentos penais, então a gente vai revisar esses protocolos. É um problema de organização do sistema, pode ser que a lei de execuções penais ela prescreve 6 tipos de estabelecimentos penais, talvez a gente tenha construído muitos presídios e poucas outras unidades de outros tipos, e termina que a gente tem que misturar muitos presos. Será que é esse o problema? Mas vamos pensar o seguinte, não, que o problema é superlotação mesmo, tem muito preso para pouca vaga. Mas por que tem muito preso para pouca vaga? A gente tem que ir além, não basta dizer isso, né? A gente tem que dizer por quê? Pode ter várias possibilidades. Será que a gente está fazendo aprisionamento de baixa qualidade? Ou seja, tem muita superencarceramento, porque estão prendendo a 3x4 todo mundo. O cara roubou ali, o cara estava com uma trouxinha de maconha desde preso. Então, a gente está botando muita gente que não deveria estar na cadeia, que poderia estar respondendo a outro tipo de sanção criminal que não privação de liberdade.
Será que então falta isso aí, alternativas penais? Falta tornozeleira eletrônica? Será que falta mecanismo de reinserção? Porque os caras entram na cadeia, eles vão sair. E se eles não forem reinseridos, eles vão cometer crime. Será que falta isso? Será que falta investimento na construção? Temos que construir mais presídios? Qual é o problema? Então, a gente vai fazer um diagnóstico. Se a gente quiser fazer um programa para resolver esse problema, a gente vai fazer um diagnóstico aqui, entender por que... a gente saiu daqui das facções e falamos que o problema importante é o descontrole das prisões e a questão da superlotação tem que resolver, mas como que vamos resolver isso? Temos um diagnóstico e aí nós vamos fazer um programa para resolver esse problema. E aí nós vamos ter vários instrumentos de política pública, vários remédios, para afetar cada uma das causas desse problema aqui que a gente está querendo resolver. Então, a gente tem que ir mais longe quando a gente fala de programas e políticas. A gente tem que entender o nexo causal e fazer se faz sentido aquele remédio, em que condições. E tudo isso a gente tem que falar, obviamente, calcado na ciência. Quais as evidências científicas que isso está acontecendo, que esse remédio funciona? Ainda hoje, por exemplo, esse negócio de droga. Aí as polícias no Brasil todo, aliás, não é só no Brasil, não, no mundo também, fazem um programa chamado PROERD, né, dos policiais irem lá nas salas de aula. Tem inúmeras avaliações mostrando que isso não funciona. Então, por que a gente insiste em fazer o que não funciona? Por que a gente não olha as coisas que funcionam e faz um programa calcado em evidências científicas, né? Então, esse é o primeiro ponto. Como ilustração aqui, se os amigos e as amigas quiserem, vocês vão olhar também, por exemplo, esse ano, o governo federal lançou os 6 programas, planos, não sei se é plano, programa, enfim, ficou muito bem claro ali, lançou o Pronasce 2, lançou o programa Amazônia, programa isso, programa aquilo. Aí, se vocês vão ler o programa, vocês vão ver, vocês vão descobrir no máximo 3 slides de PowerPoint que estão falando, os eixos temáticos são esse, e a gente quer fazer isso, mas por que quer fazer isso? Então, na verdade, não tem programas. A gente tem uma ação de marketing para dizer que algo está sendo feito. Um programa tem que ir muito mais além do que, por exemplo, nesse caso aqui foi falado, né? E tem alguns fatores estratégicos que a gente não pode esquecer quando for fazer um programa. Primeiro, política baseada em evidências, olhar as evidências, olhar o que a ciência tem a dizer sobre cada um daqueles aspectos, seja como fazer um diagnóstico, no planejamento, quais são as ações, quais são os remédios que funcionam. Não vamos dar cloroquina para o nosso paciente, vamos dar vacina, mas para isso a gente tem que pesquisar e olhar quais são as vacinas que funcionam para aquele problema. E aí sim fazer esse planejamento de curto, médio e longo prazo. É fundamental pensar curto, médio e longo prazo. A gente não pode pensar em fazer uma política belíssima de longo prazo, porque no curto prazo o pau está comendo e vai acontecer aquilo que a gente sabe que acontece no futebol. Quando o time está perdendo muito, o técnico vai embora, né? É mandado embora. Então, a gente tem que ter uma política que pense estrategicamente como é que a gente vai chegar. A gente quer chegar no futuro de mais paz, mas como é que a gente vai resolver o curto, médio e longo prazo, né? Terceiro ponto é a arquitetura da gestão orientada por resultados, né? Então, não é assim, vamos resolver crimes, não. Que tipo de crimes, qual é a responsabilidade de cada um dos atores envolvidos, né? Então, temos que ter uma gestão orientada por resultado. Isso muda a forma de fazer as coisas, né? E a gente vai dar algum exemplo aqui no caso do Espírito Santo. Um outro ponto importante é exatamente esse problema da mobilização e ação social multissetorial. Não adianta pensar política pública de gabinete se a gente não entrar nas comunidades. E para a gente entrar nas comunidades, o importante é a gente mobilizar, a gente ouvir as comunidades. Tem que ter um processo de mobilização social importante para ter essa ação multissetorial, né? Outro ponto que nós já falamos é essa questão da qualificação policial. A gente fez várias coisas lá no Espírito Santo interessantes, vários cursos que lá nunca tinha sido feito para a alta cúpula das polícias militar e civil lá. Foram bem interessantes, mas eu não tenho tempo para me estender aqui. Um outro ponto é a inteligência integrada. Quando a gente vai olhar o sistema de inteligência nos estados, na verdade é uma coxa de retalho. A polícia militar tem uma inteligência, a polícia civil tem outra, muitas vezes a polícia penal tem outra, o sistema penitenciário, a penal tem outra, aí o Ministério Público tem um, aí eventualmente existe uma análise criminal que não conversa com nenhuma dessas. Então, são coxas de retalhos, a gente não tem um trabalho integrado
de todas as forças policiais e melhor, de todas as forças policiais, melhor com o Ministério Público e Justiça. No Espírito Santo, por exemplo, a gente criou uma Câmara Intersetorial de Justiça lá, de alto nível, que você tinha o desembargador, tinha o procurador-chefe do Estado, tinha o executivo dialogando quais são as grandes questões que a gente tem que resolver, os gargalos, né? Então, essa questão da inteligência e da integração é fundamental. E o último ponto é a questão da tecnologia. Nós temos tecnologias que são uma oportunidade disruptiva na segurança pública. Vide as câmeras corporais, que eu fiquei 2 dias lá na Polícia Militar do Estado de São Paulo, lá no Comando Central, lá, e fiquei estudando lá com os coronéis lá, esse programa de câmeras policiais. E eu vou dizer o seguinte, como não tenho tempo de falar aqui nos detalhes, é o exemplo que eu vi com maior potencial de disruptura positiva no sistema de segurança pública no Brasil, esse negócio de câmeras corporais das polícias. Mas existem várias outras tecnologias que a gente poderia falar aqui. Então, são 7 elementos, fatores que são fundamentais, que têm que ser olhados na hora de pensar a política e na hora de olhar os programas, né? E aí a gente tem vários elementos na produção do programa que nós já falamos, né? Primeiro, fazer esse diagnóstico focalizado, né? Quando eu falo focalizado, eu estou dizendo o seguinte: a gente vai ter um quadro geral da insegurança na Bahia, um quadro geral da insegurança na região metropolitana de Salvador, mas a gente tem que olhar os locais onde os crimes acontecem efetivamente. Não sei se os senhores sabem, mas a gente fez vários trabalhos em que a gente mostrou o seguinte: metade dos homicídios, qualquer região metropolitana que você for do país, metade dos homicídios acontecem em cerca de 3% do território. Então, se mudar o Brasil é difícil, se mudar a Bahia é difícil, se mudar Salvador é difícil, mudar uma rua, mudar uma comunidade é possível. E ao mudar essa comunidade, ao mudar essa rua, a gente começa a mudar a dinâmica de crimes na cidade e no Estado. E a gente tem que ter diagnósticos locais, do que está acontecendo nesses locais, né? Fazer o planejamento, quem faz o quê, né? Como é que vai se dar o monitoramento das ações, né? Muitas vezes tem boas ideias, bons planos, mas não há monitoramento. Na hora da implementação é uma droga e tudo que era bom termina que foi mal implementado, fica muito ruim. A gente não sabe nem por quê. A gente diz assim, foi porque a ideia não era boa. Não, não foi a ideia. A implementação foi horrível. Se não houve monitoramento, a gente não vai saber por que isso aconteceu. E, por fim, a avaliação de impacto, saber se cada uma dessas ações funcionou ou não. A gente não faz muitas dessas coisas aqui no Brasil. Quem tiver mais interesse, o governo federal, com um grande aporte do IPEA aí, fez esses 2 manuais de avaliação de políticas públicas ex ante e ex post, avaliação de impacto de políticas públicas. Isso aqui é só um exemplo que a gente estava fazendo no Espírito Santo, na região metropolitana, que a gente queria fazer um programa para prevenção e controle @transeunte, né? E cada quadradinho desse aqui é um polígono de 200 por 200 metros, em que a gente está a cada hora olhando quantos crimes acontecem em cada quadradinho desse, e a ideia era, a partir daí, a gente vê que se repete muito as áreas com cores mais fortes, onde tem mais crimes, né? E a gente fazer um programa para crimes de rua, mas olhando também as características locais para mudança, inclusive naqueles locais ali onde mais crimes acontecem, né? Eu vou só citar aqui, porque eu já passei do meu tempo, só vou citar aqui alguns o que o Banco Mundial, o que várias pessoas falam de que é importante ter uma política efetiva de segurança pública, né? Primeiro, o Banco Mundial fez um trabalho em 2013 e eles mostravam isso aí. Primeiro, essa mudança do enfoque mais restritivo da prevenção baseada na polícia para uma prevenção preventiva mais ampla, baseada na comunidade. O desenvolvimento do consenso acerca da necessidade nas condições sociais que encorajam o crime e vitimização. Mudanças de visão da responsabilização primária da polícia para reconhecimento de que governos, comunidades e parceiros em todos os níveis devem ter engajados. Então, segurança pública é um assunto muito importante para ser deixado simplesmente a cabo das polícias. Polícia é fundamental na questão da segurança pública, mas é um elemento dentre vários elementos para a gente pensar políticas efetivas.
o reconhecimento do papel crucial dos líderes municipais, né? Consenso crescente das intervenções focadas nos fatores de risco, isso que a gente vem falando, né? Ideia que a prevenção ela é custo-efetiva quando comparada simplesmente às soluções de justiça criminal, vamos prender, né? Eu também tinha feito, em algum lugar, já escrevi isso há mais tempo, alguns ingredientes que são importantes, né? Primeiro, o comprometimento principal da autoridade, da principal autoridade. Então, se a gente está falando de um programa na Bahia, o Jerônimo tem que ser o maestro. Não adianta delegar essa batuta aí para o secretário de Segurança. Quem comanda, o único capaz de comandar a Polícia de Segurança Pública em qualquer lugar é o governador, é o prefeito, né? Então, o segundo ponto é essa mobilização e articulação dos atores sociais, o sistema a revolução do método, né? Sistema de planejamento baseado em indicadores precisos, diagnósticos, monitoramento, tudo isso que nós já falamos, né? Difusão de técnicas e construção de espaço de prevenção e mediação e negociação de conflitos, e há vários exemplos, justiça restaurativa é uma delas, mas há várias outras formas da gente mudar a forma de resolver os contendas, da porrada, da forma violenta de resolver os problemas para a forma pacífica. Há técnicas para fazer isso. Controle de arma de fogo, repressão qualificada com inteligência, que nós já falamos, e ações preventivas sociais focalizadas nas crianças e jovens das regiões mais vulneráveis. Então, me permitam 2 minutos, eu vou falar só desse 7º ponto, que eu acho que é importante a gente ter em mente essa questão da prevenção social, como é que ela pode ser extremamente efetiva para diminuir crimes, né? Eu vou pegar aqui um gráfico que eu tirei de um trabalho que nós já fizemos há algum tempo atrás, né? Que é esse gráfico aqui, onde essa linha azul, ou melhor, deixa eu falar o eixo horizontal aqui é a idade das pessoas de 15 a 70 anos. O eixo vertical aqui é o número de homicídios no Brasil. A linha azul é a distribuição de homicídios no Brasil em 2010. Nós fizemos um trabalho em que a gente empilhou uma base de dados com os microdados do Censo Demográfico do IBGE de 2010, com todo mundo que morreu em 2010 a partir dos microdados do Ministério da Saúde. Então, fizemos uma grande base de dados dos mortos e dos vivos no Brasil em 2010, né? E aí fizemos um contrafactual, olhamos qual era o potencial da educação aqui para reduzir crimes, e aí fizemos ad hoc, nós fizemos o seguinte: e se todas as pessoas que tivessem mais de 15 anos no Brasil tivessem pelo menos entrado no 1º ano do ensino médio no Brasil? O que isso acontecesse? Se a gente tinha aquele monte de jovens que se evadiram antes de entrar no ensino médio, se todo mundo tivesse chegado no ensino médio, pelas nossas estimativas aqui, o que iria acontecer? Uma queda de homicídios de cerca de 42,3%. A distribuição azul viria para a distribuição em vermelho. Uma queda enorme, mostrando que a educação é um fator, é um escudo contra os homicídios no Brasil. Só que a gente não pode ser ingênuo e pensar, então basta a gente botar escolas, não. Porque a gente tem 2 problemas aí, a oferta e a demanda. A gente pode ofertar escolas, mas os garotos têm que querer estudar. E para querer estudar, a gente tem que dar uma escola que motive os alunos. Não pode ser aquela coisa chata de decorebas, de coisas enciclopédicas de um mundo que não diz respeito àquele aluno, sobretudo dessas regiões mais conflagradas, que são alunos vulneráveis socioeconomicamente. Além disso, tem muitos alunos que a gente já perdeu a guerra lá no começo, os garotos que já cresceram sem as condições devidas de desenvolvimento na primeira infância. Então, a gente tem que falar da primeira infância. A primeira infância é o período mais importante do desenvolvimento humano, né? O período de 0, ou melhor, até do período pré-natal, que a criança nem nasceu até os 6 anos, é o período mais importante, onde 70% talvez do sucesso educacional, profissional, social dessa criança tem a ver com o desenvolvimento naquela etapa da vida de 2 características importantes, que é exatamente a capacidade socioemocional de lidar com as pessoas, resolver problemas, e as capacidades cognitivas de resolver problemas do ponto de vista mental. E isso é feito na primeira infância. Só que, muitas vezes, a gente tem aquela criança que está naquela favela que ela não foi criada com os elementos fundamentais para ter um bom desenvolvimento, não foi motivada na primeira infância para desenvolver essas características. Pior, essa criança ela pode ter desenvolvido
problemas de comportamentais. Há toda uma literatura na psicologia social mostrando que crianças, sobretudo pela infância, que tem problemas de temperamento, hiperatividade, agressividade, isolamento, por aí vai, essas crianças elas vão perpetuar esses problemas ao longo do seu ciclo de vida. E por que esses problemas acontecem em algumas crianças e não acontecem em outras? A literatura de várias coisas. Tem questões de temperamento, questões idiosincráticas do indivíduo, mas tem questões de modelos comportamentais antissociais, é o cara batendo na mulher e a criança assistindo ali, a violência comunitária, muitas vezes a polícia entrando, metendo cacete todo mundo. Então, são modelos comportamentais antissociais, estresse, tensões econômicas, privação econômica severa, e por aí vários problemas que podem estar dimensionando aquilo. Então, a gente quer resolver o problema como? Vou dar um exemplo aqui para a gente fechar esse ponto. Imagine o Joãozinho. O Joãozinho é aquele menino que estava na escola e passou por todos esses problemas. Ele apanhava em casa, via violência doméstica, violência institucional, violência comunitária. Aquela escola era chatérrima, ele entrava lá e não tinha condições de concentração e de aprendizado. E aí os coleguinhas fizeram o quê com ele? O que toda criança faz, porque a gente já foi criança também, fazem bullying. Oh, tá burro, Joãozinho, tá burro, burro. E enchendo a cabeça do moleque. O que ele vai fazer uma hora dessa? Ele vai se surgir e, numa forma invertida de reafirmar sua autoestima, ele vai picar um murro no olho do colega. Ele vai dar um murro no coleguinha e aí a diretoria vai pegar, porque é violência, por que você fez isso? E aí expulsa o Joãozinho do colégio. Aí o Joãozinho sai perambulando pelas ruas da favela e encontra um outro cara igual a ele, outro menino igual a ele. Aí os dois se juntam e vão fazer o quê? Vão aprontar, é claro. Vão aprontar e, eventualmente, vão parar no sistema socioeducativo, encontrar outros meninos. Aí, daqui a pouco, eles saem dali e vão cometer crimes e vão no sistema param no sistema prisional. O Estado gasta uma nota, a gente enche o sistema prisional achando que está resolvendo alguma coisa, quando a gente poderia ter resolvido de forma muito mais barata, investindo nas nossas crianças. Então, eu queria trazer... Isso que eu estou falando não é balela do Daniel, não. Vocês podem olhar o Heckman, Prêmio Nobel de Economia, e vários neurocientistas que mostram a importância da primeira infância para todo o sucesso dos ciclos de vidas que se seguem além da primeira infância. Né? E eu vou trazer só alguns exemplos para finalizar, e já falei muito, né? Isso aqui é um exemplo de Belo Horizonte. Esse Morro das Pedras era o lugar onde tinha mais homicídio na região metropolitana de Belo Horizonte. Em Minas Gerais, eles fizeram um programa lá em 2003, se não me falha a memória, o Ficar Vivo, que entrava com essa ação multissetorial, ação social, e entrou com um projeto nessa comunidade aqui, por exemplo, de oferecer cursos para esses meninos de grafite. Aí teve um menino que fez o curso e ele tinha tanto talento, esse tal de Dagson, que ele foi mandado lá para Paris, fez curso em Paris de artes plásticas. Aí o menino voltou e a cabeça de um artista que teve um incentivo correto do Estado. Ele olhou e ele disse assim, um dia ele ficava olhando a polícia fazendo a operação com os helicópteros, ele ficou pensando que a polícia olha lá de cima, o que ela vê aqui embaixo? Ele ficou olhando, pô, até ver um monte de laje cinza, aquele negócio e tal, então eles vêm e metem a porrada, vamos mudar essa realidade. Ele começou a pintar as lajes das casas, chamou a garotada, a molecada toda, e de repente pintaram as lajes todas, envolveu toda a comunidade. E o fato, para concluir aqui, vocês podem buscar aí na internet, essa comunidade passou anos e anos sem homicídio algum a partir desses momentos, né? Um outro exemplo interessante é esse de Cidade Juárez. Tem eu sugiro que vocês olhem isso aqui depois, é uma reportagem especial do Fantástico de 15 minutos, né? Falando sobre Cidade Juárez, que eu até ajudei lá a produção a orientar assim, essa reportagem. Né? Cidade Juárez é fronteira com os Estados Unidos, era uma cidade extremamente violenta. Olha, uma taxa de 271 homicídios para cada 100 mil habitantes. 5 anos depois, ela caiu para 19. O que aconteceu lá? Vocês vão, depois que assistirem isso, reconhecer que tem muito disso que nós estamos falando aqui. Um terceiro exemplo, esse do Espírito Santo, é o que está aqui. Espírito Santo, isso aqui é a taxa de homicídio no Espírito Santo desde 1980 a 2022. Espírito Santo era sempre o segundo estado mais violento do Brasil. E aí você vê que a taxa só crescia até 2010. Aí depois daqui começou a cair. Em 2022 era o 13ª unidade federativa mais violenta. O que aconteceu?
essa queda foi uma coincidência ou foi um objeto de política pública? Foi objeto de política pública e a gente queria responder essa questão de forma científica. Fizemos esse estudo publicado na Revista Brasileira de Economia, né, mostrando que, se não fosse o Estado presente, os dados observacionais mostram que, nesse período de 2010 a 2014, houve uma queda de 10,2% na taxa de homicídio no Espírito Santo. Mas a gente mostrou que, se não fosse o Estado presente, a política implementada lá, a taxa de homicídio teria não só diminuído 10%, como teria aumentado 29%. Então, houve um impacto na política de 40% na taxa de homicídio no Espírito Santo. E o que foi feito lá? Aqui a gente fez uma avaliação benefício-custo, né? Foi feito, basicamente, várias coisas que nós já falamos: a revolução do método, não fazer planejamento, o governador à frente da política, a mudança do trabalho policial e a prevenção social focalizada. Essas foram as 4 peças fundamentais desse quebra-cabeça. Essa aqui é só para mostrar para vocês uma reunião do Estado presente aqui, que acontece mensalmente. Esse aqui é o governador Renato Casagrande, conduzindo pessoalmente a reunião. Esse aqui é o coordenador do programa Estado Presente, que é o secretário de Planejamento, Álvaro Duboc. Aqui é a vice-governadora, o secretário de Segurança está por aqui, não aparece na foto. Euzinho está aqui. E, basicamente, é aqui o secretário de Direitos Humanos, o comandante da Polícia Militar, Corpo de Bombeiro, Polícia Civil, por aí vai. Várias autoridades, Ministério Público, Justiça, enfim, várias autoridades, eventualmente prefeitos participando, governador comandando essa política. Isso daqui é o carro-chefe da política de intervenção social, o centro de referência da juventude. Tem outros exemplos legais no Brasil, né? Os Territórios da Paz, lá em Belém, Pará, também em Pernambuco tem outra experiência interessante também, né? E aqui mostrando a mudança de canal da política, simplesmente da forma da polícia trabalhar para uma forma mais qualificada. Vejam, nesse período aqui, ó, quando começou o Estado presente, havia 810 prisões de homicida e 1.708 homicídios. Ao longo do tempo, foi se prendendo mais homicidas, potenciais homicidas, do que homicídios. Cada vez que você prende um homicida, em cada comunidade tem uns 2 ou 3 que são os homicidas daqueles locais. Quando a polícia entende quem é o cara, vai lá dar o bote e prende esse cara, a taxa de homicídio imediatamente cai, até que algum outro garoto venha tomar o lugar daquele, né? Isso aqui é a mudança no padrão de prisional, né? Com o aumento das tornozeleiras eletrônicas para tentar evitar a pressão no sistema carcerário, né? Então, o Casagrande ele ficou de 2011 a 2014, depois ele perdeu a eleição aqui e voltou em 2019. Não houve nenhuma construção de presídio nesse período, enquanto o número de presos estava aumentando, gerando uma hiperpopulação de 160% da capacidade. Então, uma forma de resolver isso, tornozeleira, uma conversa com o Ministério Público, com a Justiça, para ver quem é que precisava realmente estar preso, né? Um aumento das apreensões de arma de fogo, que é algo importante. E aqui, para finalizar, nós fizemos, no ano passado, esse evento aqui, que a gente tinha 11 secretários de vários estados, o governador, eu estou aqui, para a gente entender o que é a política que funciona, e aí escrevemos, assinado por todos os secretários, pelos governadores, essa carta aí, uma luz no final do túnel, em que a gente fala o seguinte da revolução do método da segurança pública no Brasil. Então, é isso que eu tenho a dizer. Obrigado. Desculpa ter passado um pouco, que a gente vai se empolgando e quando vê, a gente está falando muito. É isso aí. Fico a mercê aí dos questionamentos. Muito obrigado. Excelente sua exposição. Acho que nós vamos ter que refletir muito sobre as questões que você levantou, evidentemente. Eu acho que a sua experiência é muito grande e a sua preparação, digamos assim, com visão teórica também é muito aprofundada e a gente sabe que as coisas em cada localidade, em cada estado, em cada região de cada estado, as coisas assumem uma dimensão diferente de outras, por questões culturais, por diversas questões de comportamentais, pelo porte das cidades, pelas características socioeconômicas, enfim, uma série de questões.
Então, nós vamos ter que fazer muita reflexão e, quem sabe, nós vamos ter que depois te procurar para você refletir com a gente sobre as nossas dúvidas maiores, mas mais organizadas, que a gente vai ter mais na frente. Mas eu queria perguntar se alguém que está nos assistindo se queria fazer uma questão para Daniel Cerqueira. O nosso colega João Gabriel é economista aqui da SEI, que está inscrito. João, por favor. Oi, boa tarde. Todos me ouvem? Sim. Sim. Joia. Era só um comentário para reforçar, de fato, a importância da política pública baseada em evidência, né, que foi a base do início da apresentação do colega, do Daniel, e que a gente precisa bastante desenvolver aqui no nosso estado e em outros estados também, né, a cultura. Eu acho que a percepção minha, assim, enquanto profissional da área da economia, é que a gente ainda precisa avançar muito nessa área de política pública informada por evidência, né? Nós temos aqui uma relação meio que se desenvolvendo, né? A gente já pode falar que, em termos de desenvoltura, ainda não foi pactuado oficialmente, mas com um laboratório que trabalha com isso muito fortemente, mas em outra área, não na parte de segurança pública, mas na parte de pobreza, que é o da professora Esther do Flow, aqui do J-POL, né? Que trabalha com política pública na parte de evidência, né? Então, eu só quis fazer esse comentário. A gente tem assim, essa perspectiva boa de ainda, durante esse ano, a gente conseguir firmar alguma parceria, algo dessa natureza, e ir nessa direção. Porque, de fato, quando a gente observa os números, as tendências, o modo como é conduzido a segurança, não só na Bahia, claro, a Bahia tem suas particularidades, mas em outros estados, vê que falta esse casamento entre o que diz a literatura empírica, né, o que diz os resultados, e o que é adotado oficialmente, né, pelos governos. Então, só fazer esse comentário, elogiar bastante. Assim, eu comecei a minha trajetória como estudante em grupo de pesquisa num projeto de segurança pública aqui para a Bahia, né, financiado pela FAPESB. Tenho muito interesse no tema, já participei de projetos sociais e estou hoje aqui lotado na Direste para ajudar na redação da nossa visão, né, do nosso método, que é um método muito nosso da Direste, de entender esse problema da segurança pública e, a partir daí, trazer um olhar diferente, mais estratégico, né, de longo prazo, que falta no horizonte das políticas, que é sempre apagar um incêndio, né, algo de curto prazo, mas o nosso olhar aqui, na nossa diretoria, é mais um olhar de um horizonte um pouco mais longo, né, mais estratégico. A gente precisa enxergar, não no calor do que as coisas acontecem, porque todo dia acontece, mas ter um pouco mais de calma, tranquilidade para poder pesquisar e oferecer para a sociedade, que é a nossa missão aqui na SEI, uma resposta um pouco mais satisfatória. Mas era isso, elogiar bastante, ficou muito bacana a apresentação. Obrigado, João. Daniel, eu perguntaria se mais alguém quer fazer uma outra pergunta, ou comentários, que aí você agruparia, não é, os seus comentários ou as respostas. Eu acho que no chat tem. Aníbal fez uma questão no chat, que é como realizar escutas sociais com jovens na área de maior vulnerabilidade social para a focalização de políticas. Deu para você compreender, Daniel? Perfeitamente. Ok. Vamos ficar nessas duas por enquanto? Você pode fazer um comentário? Fazer comentários muito rápidos, né? Em relação ao João, agradecer aí os gentis e generosos comentários, né? Dizer que é isso mesmo, concordamos inteiramente, né? É a mudança de apagar incêndio para uma mudança para uma política de longo prazo, com um foco estratégico, né? Então, vamos parar de resolver o nosso problema, tentando simplesmente dar oxigênio para o paciente, né? E vamos ver se é a vacina que resolve. Eu tenho uma visão de olhar as causas, concordo inteiramente e agradeço o comentário. O Aníbal, ele pergunta como fazer essas escutas sociais. Eu acho que não há nenhuma, eu pelo menos não conheço, talvez não seja a pessoa mais indicada para dar uma resposta a isso. Eu não sei se existe uma única resposta, né? Mas eu acho que é possível, né? O Espírito Santo, a gente começou a fazer
várias coisas interessantes lá. Por exemplo, teve um até que ganhou um prêmio Nobel de inovação lá no governo do Espírito Santo, que eles chamam lá do Nobel da gestão pública lá no Espírito Santo, né? Que a gente diz o seguinte, olha, não adianta você ter o Estado presente se a comunidade está fora. A comunidade tem que estar participando. E a gente começou a querer motivar as comunidades a fazerem núcleos de estratégia de segurança. Então, a gente pegou a turma do Jones, a gente fez uma caravana que a gente rodava o estado e dava cursos para os líderes comunitários, né, falando da importância, né? É um diálogo, né? Uma coisa que eu acho que é importante ter nesse processo de escuta é as organizações de base comunitária. Não adianta a gente achar que vai entrar numa favela dessa, num complexo, num lugar desse e vai escutar se a gente não tiver uma parceria forte com essas organizações de base comunitária. A gente fez um trabalho, eu fiz um trabalho há uns anos atrás, o BID inaugurou um programa aqui no Brasil, um dos maiores programas para a inserção do juvenil no mercado de trabalho e também educacional, a inserção educacional, que era o programa Youth Build, que tinha nos Estados Unidos desde 78, veio para o Brasil, e aí o BID me chamou para eu avaliar esse programa, e eu fiquei 2 anos rodando 2 favelas aqui do Rio de Janeiro, que foi o Borel, onde tem o Lício da Tijuca, a escola de samba, né, e a Mangueira, que todos conhecem, e foi uma experiência muito rica, né, e muita coisa interessante ali, e eu percebi o seguinte, que as coisas só funcionam se você tiver uma forte parceria com as organizações de base comunitária, os caras que estão lá, que conhecem as pessoas, que conhecem todo mundo, que têm confiança, e aí você começa a entrar via essas organizações de base comunitária. O Estado chega lá e querer entrar e ouvir, eu acho que não dá certo, tem que ser via organização de base comunitária. Mas tem que olhar as experiências de outros lugares, eu não sei se outros exemplos assim. Em Belém, também esse programa que eles fizeram lá, Territórios da Paz, eles fizeram um processo intenso de mobilização comunitária, né? Então, eu acho que é olhar como é que essas coisas foram feitas. A gente sabe que tem particularidades, tem alguns lugares que são conflagrados, outros menos. Tem dificuldades que eu acho que não tem um padrão, uma coisa assim. Essa foi a fórmula, né? Acho que a gente tem que olhar caso a caso. Até mesmo nesse exemplo que eu citei, a pesquisa, ficamos 2 anos, muito boa, tudo acontecendo, a gente conseguiu ouvir todos os jovens que a gente tinha sorteado para o grupo de controle e tratamento. Vimos todo mundo, aí quando chegou em algum momento, a polícia entrou lá, fez uma operação, matou o chefe do tráfico lá, veio um menino que era de outra comunidade para dominar lá a Mangueira, e a partir dali a gente não conseguiu conversar com mais ninguém, todo mundo sumiu, ninguém queria falar. Então tem essas questões, que é questões do Brasil, do Rio, da Bahia, né? Não tem um modelo. Perfeito, Daniel. Nós estamos chegando mais ou menos no limite aí do nosso tempo, né? Foi muito boa a sua apresentação, foi excelente. Nós trabalhamos normalmente com 1h30, 1h40 de vídeo para ficar mais fácil depois da gente fazer a divulgação, a disseminação, embora a gente faça cortes. Mas eu queria te fazer uma pergunta, eu não sei se alguém tem mais alguma questão, mas eu queria te fazer uma pergunta seguinte. Aproveitar aqui a sua presença e perguntar o seguinte. O governador está redefinindo a política de segurança aqui na Bahia, está criando um programa especial do Bahia pela Paz, e, evidentemente, que, como governo, é preciso que tenha ações de curto, médio e longo prazo, tá certo? Como disse João, o nosso grupo aqui de estudos está pensando em discutir questões que estão mais naquela linha que você falou de identificar a origem dos problemas e tentar ver os caminhos para a solução de cada tipo de problema em locais diferentes da Bahia. Então, nós temos um desafio que é de algo precisa ser retomado, reiniciado, e, ao mesmo tempo, é preciso a gente iniciar logo
uma compreensão da questão para atuar preventivamente e alcançar resultados a médio e longo prazo. Aí eu te perguntaria, você que também é baiano, que conhece muito da nossa realidade, por onde você começaria? E quais aspectos você elencaria como importantes para uma ação logo de imediata, né? E quais os aspectos que você identificaria que a gente poderia dar mais reforço para pensar algo de médio e longo prazo? Não sei se o pedido é muito inconsistente e fora de propósito, mas fique à vontade. Não, de forma alguma. Eu acho pergunta excelente. Eu pensaria duas coisas, né? A gente tem que ter prioridades, né? Não dá para abraçar o mundo, tentar que vai resolver tudo que não vai resolver. Tem duas prioridades. Uma questão que naturalmente vem à vista e é propagada, inclusive pelo nosso Atlas da Violência, é a questão dos homicídios, né? Então, a questão dos homicídios é central. Uma outra coisa que afeta muito a expectativa do cidadão, o medo do cidadão, né? É exatamente, e que tem sido um problema aí, sobretudo aí no Salvador aí, é a questão de roubos celulares, né? Roubo a transeuntes, né? Então, acho que tem duas questões aí que são fundamentais. Mas vamos pegar primeiro homicídios, né? Então, homicídios, assim, então, tudo bem, vamos diminuir, fazer uma coisa para diminuir homicídios, né? Eu acho que a primeira coisa é o seguinte, uma coisa, a política social ela tem que ser universal, não estamos falando que não seja, ela tem que ser universal, mas ela pode ser focalizada, doses de remédios maiores em alguns lugares. Então, eu acho que o primeiro elemento a fazer é fazer um mapeamento, como esse que a gente fez aqui. Eu tenho certeza que vocês vão chegar que metade dos homicídios na região metropolitana de Salvador acontecem em 3% do território. Aí vocês vão pegar ali umas 10 comunidades, 20 comunidades onde o pau come. É lá o primeiro lugar. Então, é priorizar algumas comunidades, algumas ruas, Então, definido qual é o foco inicial, aí sim tem duas coisas que são importantes serem feitas, que tem que ser juntas, né? Tem que ter um diagnóstico policial, entender quem são as facções, os grupos criminais, aqueles meninos que trabalham naquelas localidades, quem é quem ali do crime, e aí é um trabalho de inteligência que precisa ser feito, né? E um trabalho também de inteligência social, entender quais são os problemas, como é que a gente vai pegar, a questão é como é que a gente vai disputar esse menino com o tráfico. A gente vai ter que botar escola, vai ter que botar cultura, vai ter que botar algumas ações. Hoje em dia, os programas que têm sido feitos mais, eu sugeria olhar, por exemplo, esse Territórios da Paz, que foi feito lá em Belém, olhar também o exemplo que eu mostrei aqui do Espírito Santo e o de Pernambuco, né, que já tem alguns programas que já são embalados, né, que na verdade, é uma versão assim, uma ação muito setorial, com foco no jovem naquela comunidade, né? Então, não precisa reinventar a roda. Pega essas coisas que... se você fizer uma visita a Belém, você vai ver que maravilha o programa deles lá, que foi o Ricardo Balestreri que fez lá. Então, tem coisas que já são. Então, é olhar essas comunidades, olhar o que precisa ser feito e o Estado entrar com tudo ali, mas não só com polícia, com a polícia respeitadora. Não pode chegar a polícia lá tirando, fazer essas grandes operações, matar todo mundo, que aí já esculhambou no começo, eles não vão entrar mais nunca ali. Então, é uma operação que a polícia entra com inteligência, identificou, prendeu, quebrou esses elos da cadeia criminal ali. O Estado, na versão social, aí chama o Felipe, lá da Direitos Humanos, a turma toda ali entra, com várias ações ali conjuntamente. Uma coisa é certa, na hora que a polícia identificar quem são os homicidas ali e prender esses caras, a taxa já vai cair imediatamente. Ela cai imediatamente. Depois ela vai subir se nada for feito. E é por isso que imediatamente entra com essa ação social também, né? Então, eu acho que essas duas coisas são importantes. Isso vai fazer com que, no curto prazo, a taxa de homicídio já ceda. Só que, pelo que eu converso aí com o pessoal, meus amigos da torcida tricolor e tudo, está todo mundo muito, muito grilado aí com a insegurança nas ruas.
Então, a gente tem que puxar a sociedade, né? Sobretudo o soteropolitano, o pessoal da região metropolitana, né? É o seguinte, como é que eles não, a taxa de homicídio pode cair, mas eles não vão, mas as pessoas não vão estar sentindo a sensação de segurança melhorar. Precisa ter algum impacto para essa questão da segurança melhorar. Então, por exemplo, eu colocaria a questão do celular. O principal objeto hoje de roubo de rua, o que está dando mais sucesso, é o roubo de celular. Há várias maneiras que já se comprovaram com sucesso para evitar roubo de celular. O governo federal lançou um aplicativo muito interessante aí, mas que pode ser utilizado, né? Pode ser alardeado aí, mas junto com outras coisas para um plano para essa questão do roubo de rua. Então, eu ficaria nesses 2 pontos aí, né? Aí, depois disso, isso em termos de ação, né? Mas só que, além disso, o Edgar, uma coisa é o seguinte, é pensar o que nós precisamos fazer para chegar num porto seguro, né? Aí você diz, precisamos de uma carta náutica, vai por aqui, diminui o homicídio, vai aqui, aí temos uma carta náutica para chegar a um porto seguro. Isso é fundamental, só que não é suficiente. A gente precisa ter um bom navio para passar pelo mar revolto e chega ao porto seguro. A carta náutica vai dar direção. Esse navio robusto que a gente vai construir chama-se arquitetura de gestão. É a arquitetura institucional que vai permitir com que a gente faça esse planejamento, faça o monitoramento e, em segurança pública, os problemas, quando acontecem, o fogo se dissipa rápido. Começa um problema aqui, daqui a pouco começa guerras, aí um matando o outro, quando vê, pau comeu, já perdemos. Então, precisa ter um modelo de gestão para identificar quando que os problemas estão começando a acontecer, como é que a gente vai dar conta de analisar e resolver problemas ali locais, né? Então, tem que ter uma arquitetura de gestão. No Espírito Santo, por exemplo, o exemplo que a gente deu, a gente, na reedição do Estado Presente 2, agora, de 2019 a 2022, né? Como é que é a arquitetura de gestão? O maestro era o governador Renato Casagrande, mas por trás dele tinha um núcleo estratégico de segurança, que era o governador, era o coordenador do programa Estado Presente, que não era o secretário de segurança, era o secretário de planejamento, que era um cara considerado por todos o braço direito do governador, todo mundo, ele era considerado como se fosse o primeiro-ministro, vamos dizer assim, né? O cara que todo mundo respeitava, né? Aí o secretário de segurança ia lá no instituto, então a gente ficava discutindo essas coisas. Então tem que ter um modelo, e aí a partir daí do modelo a gente pensar como é que a gente vai gerir os problemas. Então a gente fez a Câmara Intersetorial, a gente começou a fazer reuniões locais com os comandantes, com os policiais, a gente criou essa Câmara Intersetorial de Justiça. Então a gente começou a fazer várias implementações na questão da arquitetura para que o planejamento saia do papel, para que a gente visualize, assim, criamos um grupo que eu chamava de SOS Espírito Santo. SOS que era segurança pública orientada para a solução do problema. Quando a gente começava a olhar as estatísticas, começava a despontar um lugar com mais crime, a gente mandava grupo de direitos humanos, da gente, pesquisadores, polícia, lá para entender o que estava acontecendo, para oferecer uma solução de curto prazo também, né? Então, na verdade, é um conjunto de coisas que tem que ser feita, mas a partir de prioridades, poucas prioridades bem estabelecidas. Obrigado, Daniel. Rodrigo Cerqueira é diretor de pesquisa aqui da CEI. Ele queria fazer uma pergunta, um comentário para você. Rodrigo, por favor. Pronto. Vocês me ouvem? Sim. Agradecer a Daniel pela presença, foi brilhante a sua apresentação. Estamos aqui felizes, né, com essa verdadeira aula aqui. Meu parente distante, né, eu queria fazer uma pergunta, considerando a sua jornada no IPEA e no Instituto Jones, que são 2 renomados institutos de inteligência, né, de estudos, pesquisas e gestão de dados também, eu queria te fazer uma pergunta, considerando esse contexto de improviso de políticas públicas de segurança, até como você fala no seu texto, na sua apresentação, né, que o foco em investimentos virtuosos em combate, né, em questão de combate, investimento de câmera, etc. e tal, mas que isso não tem dado o retorno, principalmente no curto prazo, né? Como lidar, como fazer um trabalho de convencimento de que as forças de informação, né, as pesquisas, os estudos são tão importantes e deveriam ser mais utilizados.
Então, pergunta no sentido de como convencer os autogestores a também investirem nos estudos, pesquisas desses institutos, os órgãos de estatística, a também serem elementos chaves nesse processo de segurança pública. Excelente pergunta, Rodrigo. Difícil de responder, mas vou tentar aqui. De repente, nós somos primos, né? Porque a minha família aí tem muito cerqueira aí, né? Então, não sei se o general Dionísio Cerqueira, não sei se tem alguma coisa a ver com lá nos passados e tal, mas, enfim, isso é um outro assunto. Eu acho que é uma pergunta difícil, né? Mas eu acho o seguinte, a melhor forma de convencimento, o político, o animal político, né? Pensando assim, animal não no sentido pejorativo, mas na forma de pensar dos políticos, né? Eles estão, em última instância, olhando o jogo eleitoral, né? Estão olhando benefícios e custos, a partir do seu eleitorado ali, como é que a coisa... Então, na verdade, é o seguinte, a forma de convencimento passa por mostrar a eles que, se eles adotarem aquela política, eles têm muito a ganhar. Então, vou te dar alguns exemplos, né? Historicamente, né, desde sempre, mas isso tem mudado nos últimos anos, né? E até uma coisa que foi reforçada pela Constituição de 88, né, ficou uma ideia de que segurança pública era coisa dos estados. E os prefeitos não entravam nessa, e também não queriam botar a mão nessa cumbuca que ninguém quer, né? E aí começou-se uma revolução municipalista de segurança pública, começou no sul do país e começou a tomar outros municípios, inclusive no Nordeste, né? E como é que começou a ter o convencimento? Vários prefeitos foram convencidos do seguinte: olha, o fulano do município tal, ele fez isso, olha só o que aconteceu. A taxa caiu lá, ele foi reeleito. E aí começou a ver, então quer dizer que isso é uma boa, então tem que mostrar que isso dá bônus eleitorais, né? Então isso começou, teve vários prefeitos que foram reeleitos, né? Então você começa a mostrar isso que deu resultado, onde foi feito, o que foi feito, deu resultado, não deu, e mostra esses resultados, né? Então eu acho que um segundo ponto importante, e aí cabe a nós que trabalhamos com pesquisa, né, é exatamente essa questão da avaliação de impacto de política pública. É fundamental, porque isso cria um custo muito grande para descontinuar boas políticas e cria um custo muito grande para continuar políticas ruins. A gente tem um exemplo agora de São Paulo. O Tarcísio, lá o governador de São Paulo, eu não sei por que cargas d'água, os caras começaram a politizar, ideologizar o negócio de câmaras corporais dos policiais, quando deveria ser um assunto técnico. E ele entrou nessa, falando, não, porque não vai ter, porque os policiais, e aí dando força para essa política de bandido bom e bandido morto, e que não vai ter câmaras, e ele começou a colocar isso. Imediatamente, nós, do Fórum Brasileiro, do IPED, várias outras organizações, e jornalistas também, começamos a entrar, quebrar o pau em cima dele e dizer que eu mesmo tenho entrevistas falando que ou ele tem uma completa ignorância sobre o assunto ou ele mente deliberadamente para o paulista, né? Então, ele começou a apanhar muito e agora ele já está reconsiderando ao meio ampliar as câmeras corporais. Então, na verdade, é um jogo que passa por trazer evidências de que aquilo funciona ou não funciona, tem um jogo retórico, obviamente, via mídia, via atores sociais, e tem um outro caminho que é também mostrar diretamente os benefícios eleitorais daquilo ali, de quem fez bons programas, o que ele obteve ou não. Excelente. Muito bem. Não vamos explorar mais você, Daniel. Por enquanto, você já nos deu uma aula aqui muito ampla e sua experiência, tanto como intelectual, pesquisador, como também um homem que conviveu com a execução de políticas, né? Com o ambiente político, com o ambiente eleitoral, nos dá agora também umas dicas muito importantes. Eu acho que todos nós estamos muito satisfeitos de ter convivido nessas 2 horas próximas atrás aqui com você. Eu acho que nós vamos ter outras oportunidades de conversar mais sobre alguns assuntos mais específicos. Tá bom?
Então, eu acho que não tem mais ninguém inscrito. Queria deixar com você as... sim. Alguém chamou? Não, era isso que eu ia falar. Não, é que você ia falar sempre. Tá, eu queria deixar com você as palavras finais, as suas considerações finais, e mais uma vez ter os nossos agradecimentos aqui a você pela disponibilização do seu tempo e da sua capacidade de dividir com a gente essa inteligência. Um abraço. Muito obrigado, Edgar. Dizer que foi uma felicidade para mim estar com todos vocês, né? E fazer só uma crítica, dizer que da próxima vez você me chama eu estar pessoalmente, tomar um caldinho de sururu, uma lambreta aí e tal, né? Mas isso tudo bem, fica para uma próxima. Mas dizer que eu estou feliz, podem me chamar sempre, seja virtual ou presencial, vou estar sempre. É uma felicidade estar tentando contribuir, ainda que humildemente, aí, para a gente fazer a nossa Bahia melhor. E só um último ponto que eu queria também, que eu acho que eu tinha comentado com você em algum momento, né? Eu acho que o grande cuidado que tem que se tomar é o seguinte, que fazer com que o programa, o plano, que seja construído aí pelo SEI, não seja um plano de prateleira, né? Se ficar uma coisa restrita a técnicos, pesquisadores do SEI, há um grande risco disso virar prateleira, né? O governador olhar bonitinho, legal, tal, e aquilo não ir à frente. Então, eu acho que além de pensar qual é a carta náutica, além de pensar como construir um bom navio, tem que ter um processo de articulação política. A política se faz com política. Então, é uma articulação, aí chamando os parceiros para mostrar para o governador, conhecimento que perguntaram aí, como é fundamental chamar o Felipe, que é outro parceiro, né, nosso secretário de Direitos Humanos, chamar outro secretário, chamar o secretário de Segurança, cortar um time, dizer o seguinte, olha, é uma frente única aqui que a gente está querendo apontar nessa direção. Que o grande perigo, muitas vezes eu já vi isso em outros lugares, é um plano muito bem concebido, muito legal, mas ficou na prateleira que ninguém ouviu. Então é isso aí, muito obrigado. Perfeito. Muito obrigado, Daniel. A gente se encontra aí na próxima e um abraço. Vamos ver se a Aline, que é a nossa coordenadora aqui do Pensar Bahia, se quer dar umas palavras finais aí, por favor, Aline. Peguei a Aline de surpresa, né? Não caiu o sinal. Caiu e voltou. Não, só agradecer mesmo, agradecer a Daniel por aceitar o nosso convite e pedir que ele esteja sempre conosco aí, que a gente ainda tem muitas dúvidas a serem tiradas. Estarei sempre com vocês aí. Muito obrigado. Ok, gente, muito obrigado a todo mundo que esteve presente aqui com a gente. Nós vamos, a partir dessa conversa, Daniel, sentar e fazer umas reflexões importantes para a gente reproduzir esses conhecimentos. Um abraço mais uma vez, Daniel, e um abraço a todo mundo. Bom final de semana e bom trabalho pela frente. Valeu, um abraço. Obrigado, pessoal.